Bom dia com Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance nesse dia chamado hoje, né? Que a misericórdia do Senhor possa alcançar cada um de vocês, tá bom? Hoje irei fazer um vídeo diferente, meus amores. Hoje irei falar um pouco da palavra do Senhor, né? O qual o Senhor colocou no meu coração sobre a história de José. Muitos conhecem essa história, porém, quanto de nós hoje, né, passamos aquilo que José já passou? Fomos vendidos, né? Fomos vendidos como escravos, não é isso? Pela nossa própria família. Quanto de nós somos esquecidos, abandonados, desprezados, humilhados pelos que nos diz ser a nossa família, né? Então hoje eu vou ler um pouco da história de José. E no final dessa história eu vou falar algo para vocês que me aconteceu, né? Por esses dias, tentaram abater o meu coração, tentaram me humilhar, me envergonhar, mas eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus aquele que nos promete e cumpre. Eu sirvo um Deus que tira a vergonha e no lugar da vergonha ele coloca a dupla honra. Então eu vou falar um pouco da história de José. Como muitos conhecem, José, ele já tinha um chamado de Deus, né? E Deus revelou a ele, né? Deu uma revelação a ele que ele sonhava, né? Que ele achava que era sonho. E nesse sonho ele contava para os irmãos e contava para o seu pai o sonho que ele teve. Não é isso? Então ali, por causa desse sonho, por causa do sonho que Deus deu a José, os irmãos se levantaram contra a vida de José, né? Quantos de nós contamos nosso sonho, o projeto para pessoas que acreditamos ser os nossos amigos, acreditamos ser a nossa família e por dentro ali, né, cria raiva, cria ira pelaquilo que sonhamos ou até mesmo, né, conquistamos. Então José foi ali contar seu sonho, né, ali para a família, né? Eu sonhei que o meu molho, né, meu molinho ficava de pé e o de vocês se curvavam diante do meu. Então José falando ali na inocência o que ele sonhou. Ali os irmãos perguntaram: quem é você, né, para se prostrarmos diante de você? E ali o pai de José e os irmãos repreendiam José por causa do sonho. Mas o pai, mesmo repreendendo José, guardou ali aquele sonho no coração. E os irmãos não, os irmãos criaram ira de José, né? Armaram contra a vida de José, né? E um certo dia o pai de José pediram, né, ordenaram que os irmãos fossem, né, ver os animais, né, lá no campo. E nesse certo dia os irmãos demorou de voltar. E o pai, preocupado com os irmãos, pediu a José que fosse ao encontro deles para ver o que estava acontecendo. E ali foi, né, José, como sempre, obediente ao pai, ouvia o que o pai tinha, né, para falar, obedecia, né, o que o pai ordenava, foi ao encontro dos irmãos. E avistando José de longe, os irmãos tramavam contra José. Um deles gritavam: lá vem o sonhador, né? E o outro falava assim: vamos acabar com ele, vamos tramar contra ele. Quem ele é assim? Quem ele pensa que nós vai se curvar diante dele? Ele pensa que ele é quem assim, né? Então ele criou raiva, criou ira e criou inveja contra José por causa de um sonho, né? Chamaram José um sonhador. Lá vem um sonhador, não é isso? Então ali tramavam contra a vida de José, né? Já pegaram José ali, né? Armaram contra a vida de José, pegaram José e lançaram ele no calabouço, ou seja, na cisterna, né? Na verdade, eles queriam matar José, jogando José ali na cisterna. Achavam que ia acabar com a vida de José. Mas antes de jogar José na cisterna, eles arrancaram as vestes de José, né? A túnica, o qual o pai fez para José, arrancaram como prova que José foi devorado, né? Pelos animais ferozes, não é isso? Então vou ler aqui um pouco para você, né? E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemos, lançamos numa destas covas e diremos: uma fera comeu e veremos que será dos seus sonhos, né? Eles planejaram matar José e chegar, né, e falar para o pai que a fera que comeu José, não é isso? E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida, né? Como eu falei, né, no vídeo atrás, que Deus sempre levanta um para nos guardar, para nos defender. E esse um na vida de José foi Rubem.
um dos irmãos dele, né, falou, não precisa matar, a gente lança ele no calabouço aí, na cisterna aí, e a gente leva a roupa dele e fala para nosso pai que a besta fera o devorou, né? Temos como prova, vamos matar um animal, vamos sujar a túnica dele de sangue, né? E o meu pai, nosso pai vai achar que foi o besta fera que matou ele mesmo, né? E eu vou ler mais um pouco para você. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lança-no na cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos dele e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que trazia. Túnica significa honra, né? Quem usa túnica, né, tem honra. Então, seu pai fez essa túnica para José. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que trazia. E tomando-o, lançando na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Até aí Deus livrou José. Se a cova tivesse, né, a cisterna tivesse cheia de água, né, José ele não ia suportar, né? Além dele estar machucado, porque creio eu que a cova, a cisterna é funda, com a pancada que ele tomou, né? Creio eu que ele não conseguiria levantar, ele não conseguiria gritar, né? Então, se tivesse cheia, ele poderia até morrer afogado. E até aí os cuidados de Deus foi revelado na vida de José. E deixa eu ver aqui. E tomando e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Você vê a consciência, né, de um ser humano. Tentou matar o próprio irmão e mesmo assim ainda sentaram ali para se alimentar, para comer, né, sabendo que um dos irmãos estava ali morrendo, padecendo ali, e eles não se importavam com isso. Então levantaram seus olhos e viram uma campanha de ismaelitas que vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiais, bálsamo e mirra para levá-lo ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá em que matamos o nosso irmão e escondemos a sua morte, né? E vindo e vemos estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele. No caso, Rubens ali resolveu vender, né, José, porque se falasse, se matarem José lá, né, o sangue de José não vai estar nas nossas mãos. Eles achavam que eram assim, né? Se acontecer alguma coisa com José lá, se os ismaelitas matarem José lá, a gente não tem culpa, porque a gente vendeu ele em vida. Ele morreu por lá, então o sangue dele vai ser cobrado por lá. Mas engano dos irmãos, sabia? Foram por causa deles que José passaram por isso. Então eles resolveram vender José, né, como escravo, mas Deus já tinha um propósito na vida de José. Aquele que tem propósito do Senhor, aquele que tem promessa do Senhor, não morre se o Senhor não cumprir, né? Eu vou ler mais um pouquinho para você entender. E vinde e vendemos a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E voltando Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. José ele se compadeceu, né? José ele criou, né? Bateu o remorso no coração dele, que ele ficou desesperado no ponto de se rasgar, né? De rasgar suas vestes. Mas infelizmente, né? Não resolve mais, né? O prejuízo já foi feito, né? A tentativa de homicídio já foi cometida, então não adianta mais, né? Se humilhar, se rasgar, né? Tudo por causa de uma inveja, meus irmãos. Tudo por causa de uma inveja, por causa de um sonho que José teve, né? Por causa de sonhos que José teve. E José foi contar, com sua inocência foi contar. E hoje Deus ele me fez lembrar dessa passagem, porque algo aconteceu comigo também essa semana, né? O qual assim, eu morava com um certo homem, nós iríamos fazer 2 anos, né, juntos, porém tivemos umas discussões, né, que não me cabe aqui falar porque discutimos, né, e aí
eu precisei, né, que ele saísse da minha casa, porque graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, eu sirvo um Deus vivo e tem erros que eu não posso aceitar, principalmente dentro do meu lar, porque a palavra do Senhor fala que o evangelho começa dentro do nosso lar. E certo dia, né, ele saiu da minha casa, né? E nesse sair da minha casa, ele mandava mensagem para mim, ele me ligava pedindo para voltar, só que eu estava esperando uma resposta dos céus, né? Uma resposta do Senhor, né? Porque não devemos tomar decisões precipitadas, não devemos agir pela emoção e sim pela razão, não é isso? Então, esses 2 anos qual eu vivia com esse certo homem, não foram 2 anos só de alegria, né? Foram 2 anos de tristeza, foram 2 anos de confusão, de escândalo. Então eu queria dar um basta nisso. Eu queria dar um basta nisso. E quando foi essa semana, tem o quê? Uns 3 ou 4 dias, essa pessoa nos gravou, né? Tendo as nossas intimidades de casal, essa pessoa nos gravou, né? E guardou esse vídeo no celular dele. Eu acredito que ele já estava planejando, né? Assim como os irmãos de José planejavam a morte de José, eu acredito que essa pessoa também estava planejando um dia me prejudicar com esse vídeo. E essa pessoa gravou esse vídeo, né? Nós estamos tendo intimidade, né? De casais, né? E quando foi 3 dias atrás, essa pessoa entrou nas minhas redes sociais, né? No meu Facebook e lançou o meu vídeo lá, né? O nosso vídeo lá. E foi um escândalo. Confesso a vocês que quando eu fiquei sabendo, eu quase infartava, né? Eu quase infartava, pessoas me ligando para falar que tinha um vídeo meu lá no meu Face e que era para eu ir lá ligeiro tirar e que perguntou se foi eu que tinha lançado, né? Algumas pessoas me ligaram, porém eu não tinha visto ainda, eu não sabia desse vídeo porque a minha menina estava com o meu celular na mão para poder editar os meus vídeos, sabe? Tá editando meus vídeos na casa dela, ela levou meu celular. Eu não sabia, e de repente eu recebi uma mensagem do meu cunhado, uma mensagem não, uma ligação do meu cunhado. Eu atendi o celular normalmente, né? Já sabendo que era alguma notícia ruim, porque quando meu cunhado ligou para mim, eu pensei até que foi algo que aconteceu só com meu pai. Aí eu liguei, ele ligou, eu atendi o celular. Aí ele pegou e falou assim: Tinha, você perguntou se eu tava bem. Eu falei, tava bem, que eu tava bem, né? Aí ele falou assim, tem um vídeo seu rolando lá no seu Face, vá lá ligeiro e tire de lá. Aí eu fiquei desesperada, só que quando eu peguei o celular, né, eu fui na mensagem dessa pessoa e essa pessoa já tinha me esculhambado, já tinha me xingado de tudo que é nome, de tudo que é forma e já tinha dito que ia me prejudicar, né, que tinha lançado o nosso vídeo lá nas minhas redes sociais, lá no YouTube. Ele não só lançou no YouTube, não, no Face. Ele só não lançou no Face, como lançou no grupo de uma cidade lá que ele mora, né? E esse grupo tem 3 cidades que participam desse grupo. É Coração de Maria, Terra Nova e Birimbau. E quando eu fiquei sabendo, né? Eu fiquei desesperada, eu quase infartava. Fiquei muito mal mesmo, muito mal, porque me envergonhou, né? Me envergonhou porque muitas cidades, olha para você ver a noção aonde esse vídeo foi parar. Foi parar em Itália, porque a tia do meu menino me ligou, né? Perguntando o que foi que aconteceu, o motivo desse vídeo. Aí eu expliquei, né, que foi por causa de uma vingança, por causa de né, me separei e a pessoa não aceitou nosso separamento, né, nossa separação, e essa pessoa tinha nos gravado e essa pessoa pegou esse vídeo, né, o nosso vídeo e lançou lá no meu Face, né? Eu pedi desculpa, só que para você ver como José foi humilhado, foi lançado na cova, no calabouço, foi vendido como escravo e no final Deus levantou ele como um governador, né? Deus honrou ele. Olha de onde ele veio e onde ele foi parar, né? Como governador. E eu fui humilhada, né? Porque as pessoas viram meu corpo, né? Muita cidade, né? Meu vídeo ainda tá rolando por aí. Fui humilhada, fui envergonhada, né? E tentaram me abater e acabar com o meu ministério. Mas o Senhor
usou as próprias pessoas que viram meus vídeos para mandar mensagem para mim, falando que conhece a mulher que eu sou, o valor da mulher que eu sou, né? Falou que jamais eu seria capaz de pegar esse vídeo e postar nas minhas redes sociais, que eu era uma mulher de Deus, né? Mandou ainda entrar em processo, mandou ainda eu processar essa pessoa. Muitas pessoas, recebi muitas mensagens de pessoas me confortando meu coração, falando que eu sou a mulher de Deus, né? Falando que isso era coisa do inimigo, que o inimigo se levantou querendo me envergonhar. Você lembra que eu falei para você que quando jogaram José na cova, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Rasgar a túnica de José, né? Então, túnica significa honra, né? E quando a gente rasga a nossa roupa, a gente fica despida, né? Quando a gente tira a nossa roupa, a gente fica despida, não é isso? Então, nudez significa vergonha, né? Que a gente não vai ficar nua, né? A gente não vai andar nua por aí, que é uma vergonha. Então, o inimigo queria me envergonhar dessa forma, né? Mostrando o meu corpo. Porém, porém, o inimigo que usou essa pessoa para me envergonhar, né? Deus levantou pessoas para me defender. Assim como Rubens defendeu a José, porque o plano dos irmãos era matar, era tirar a vida de José. Porém, Deus levantou o próprio dos irmãos para livrar José da morte, né? Que Rubens falou, não vamos matar ele não, ele é nosso irmão, ele tem o nosso sangue, vamos só jogar ele na cova e deixar ele aí para morrer aí, mas não vamos tirar sangue dele não. Então vamos vender ele, veio um carro ali de ismaelita, vamos vender ele como escravo, né? E trocaram José por moedas de prata. E assim foi comigo, né? Me trocaram por causa de uma vingança, porque eu não aceitei mais, né? Na verdade, eu estava dando um tempo para ver se realmente essa pessoa ia mudar, porque eu acho que todo mundo merece a segunda chance. E também estava esperando uma resposta de Deus, porque jamais eu iria trazer ele novamente para minha casa para passar o que eu passei com ele, certo? Então essa pessoa, ele, para se vingar, né? Ele pegou o meu vídeo com ele, né? Tendo intimidade, e lançou no meu Face. E quando eu peguei o meu celular, eu confesso para você, meus amigos, que se eu não tivesse Deus na minha vida, e se eu não confiasse, né, na justiça de Deus, eu mesmo tiraria a minha vida. Porque eu fiquei com tanta vergonha, porque minha família, minhas irmãs viram um vídeo, meu pai viu um vídeo, né? E eu sei que isso é uma grande decepção. Eu sei que eu não tenho culpa, porque eu tá tendo intimidade com uma pessoa que dizia que era meu marido, né? Em quatro paredes, né? Não estava com me casado, não estava com um dos outros, eu estava tendo com um cara que dizia que era meu marido. Não é isso? Então, ele que me traiu, ele que fez essa sujeiragem comigo, ele nos gravou, né? E guardou esse vídeo como vingança. Eu acho que ele pensou, sabe, meus irmãos, assim como tramaram contra a vida de José, ele tramou contra a minha vida. Qualquer momento, se ela não me aceitar mais, por vingança, eu vou lançar o meu vídeo lá, o nosso vídeo lá nas redes dela, né? E ele lançou justamente no meu Face, porque ele tinha acesso, o meu Face, meu Instagram, né? As minhas redes sociais, ele tinha acesso, né? Então ele fez isso de vingança. Foi envergonhoso, foi, né? Fiquei com vergonha, não é isso? Ele me humilhou, né, publicamente, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, né? Eu creio que Deus, ele vai me honrar. Eu creio que Deus, ele vai me honrar. Eu tô pedindo a Deus que Deus apague da memória das pessoas que assistiram esse vídeo, que tem esse vídeo ainda gravado nos celulares deles, que Deus vá lá e apague, porque eu creio que Deus, ele pode fazer isso, né? E eu creio também que no lugar da vergonha o Senhor dará a mim, né, dupla honra, assim como Deus deu a José. Tá bom, meus amores? Então eu queria falar isso para vocês, que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, né? Porque a palavra do Senhor fala, maldito é o homem que confia no homem. Não é isso? E nós confiamos muito no homem. Eu tiro por mim. Eu tiro por mim. Quantas vezes eu confiei mais em homem do que no meu próprio Deus, né? Coisas que eu precisei, que eu queria. Eu coloquei confiança no homem. Eu achei que o homem poderia me dar primeiro que Deus, não é? Então, assim, por eu confiar muito no homem e deixar Jesus no segundo lugar, que Deus me mostrou que maldito é o homem que confia no homem. Então eu passei por essa experiência, uma experiência que eu não desejo para ninguém, né? Uma experiência de humilhação. Isso foi uma grande humilhação, né, sobre a minha vida, porque ele publicou, né, uma coisa íntima de nós dois para minhas redes sociais todo. Meu vídeo foi para lá na Itália, né? Tá em vários lugares, várias cidades. Porém, eu não tô, eu tô envergonhada, eu fiquei muito mal,
quase eu parava no hospital, né, que minha pressão baixou, mas graças a Deus eu estou bem. O próprio Deus, ele confortou meu coração, né, e falou comigo e me fez lembrar dessa passagem de José. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos, né? Por isso que a palavra do Senhor fala que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, porque devemos, né, colocar nossa confiança em Deus, né? Porque eu sei que ele não vai nos trair. Eu sei que se a gente contar algo para ele, o Senhor, ele não vai espalhar, ele não vai usar as redes sociais para postar a nossa conversa, certo? Além de ele nos ouvir, vai nos ajudar, vai nos aconselhar, né? E Deus é a única pessoa que devemos confiar. Que é a palavra do Senhor que fala que nossos inimigos são dentro da nossa própria casa, né? Então o Senhor, ele não mente. Foi uma pessoa que eu coloquei dentro da minha casa, que eu confiava, que eu acreditava nas juras de amor que ele fazia, que me amava, né? Eu achava que era uma pessoa que ele ia me defender de tudo, de todos. Era uma pessoa que eu me sentia segura, e essa própria pessoa que eu me sentia segura foi a própria pessoa que me traiu dessa forma, tá bom? Que esse vídeo seja de experiência, né, para nossas vidas, e que devemos confiar somente em Deus, né? Porque sabemos que se a gente contar um segredo, o segredo está seguro, né? Então, que a gente venha meditar nessa palavra de José e ver o quanto José sofreu na mão dos seus irmãos, mas ele foi recompensado, né? Pela honra ao qual se entregou na mão deles, né? De escravo ele virou governador, né? E eu creio que nessa humilhação que me fizeram passar, eu creio que Deus, ele vai me honrar. Eu creio que foi providência de Deus, porque Deus, ele me falou várias vezes que não era para mim. E eu, com a minha desobediência, com a minha teimosia, com medo de ferir, né, a pessoa, eu continuei com esse relacionamento, o qual Deus falou que não era para mim. Mas mesmo assim, para eu não machucar a pessoa, e eu agi pela emoção e não pela razão, eu continuei com essa pessoa. E essa pessoa fez isso comigo. Mas tá bom, meus amores. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Eu espero que vocês entendam, né, que isso aqui foi um pequeno desabafo e também para alertar, né, que devemos olhar as pessoas que colocamos dentro do nosso lar, não é isso? Porque a palavra do Senhor fala o quê? Que não é para a gente fazer lama na casa do próximo, né? Que se for para ir, vá de visita, fique 2, 3 minutos e vá embora, vá para sua casa. Não faça lama, não aceite ninguém fazer lama na sua casa. Não aceite qualquer uma pessoa entrar na sua casa, porque ninguém sabe a intenção, ninguém conhece o sentimento, né? A mente dessa pessoa, não é isso? Então, devemos vigiar, né, aqui na terra, tá bom? Isso serviu de experiência para mim, serviu de alertamento, abriu os meus olhos, né? Não só espirituais, né, como fisicamente, meus olhos foram abertos para eu saber que eu devo confiar só no Deus que eu sirvo, né? Que tramaram contra a minha vida, assim como tramou na vida de José. Mas o Senhor, ele se levantou e se levantará ao meu favor, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.